19CDD08. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um novo conteúdo. Vamos trabalhar, vamos estudar. Bora, vem comigo, bora. Hoje a gente vai ver o capítulo 9. Vamos falar sobre a equipe multidisciplinar. Muita coisa bacana, importante para você, para sua formação. Então, ó, eu vou me resguardar aqui, ó, nesse cantinho. Fique ligado, vai pegar teu material que enquanto eu diminuo aqui a tela, é o tempo que, ó, você chega com ele. Bora, livrinho aí de profissão de cuidador. Como vocês já sabem, tá? E aí, gente, a gente trabalhou um pouco das legislações, né? Vimos bastante sobre legislações, falando sobre um monte delas. Hoje, nosso foco é equipe, tá? Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a equipe, como é trabalhar em equipe, quais são esses componentes da equipe multidisciplinar, né? Qual a diferença entre equipe e um grupo? São coisas importantes a discutir, que vão fazer muita diferença no dia a dia do seu manejo com o paciente e com as pessoas que também cuidam dele, né? Com os outros profissionais que estão lá atuando junto com você nesse cuidado, certo? E aí, para iniciar, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que tem diferença entre grupo e equipe. O que é que vocês acham? Acho que tem, né, gente? Queria que vocês guardassem essa informação. Já vou adiantando que tem, mas eu quero que a gente esclareça lá na frente, certo? Mas inicialmente, quero que a gente pense que realmente existe uma diferença, né? O grupo trabalha de uma forma, a equipe de outra. É comum a gente falar que são sinônimos, que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, tá? Vamos descobrir por que não são a mesma coisa. Bora lá? Então, primeiro, para a gente começar a falar sobre isso, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os fundamentos desse capítulo, né? Então, ele traz pra gente a equipe multidisciplinar e ele traz o cuidador, vocês, como uma pessoa que vai ser designada pela família para fazer esse cuidado, para estar lá à frente do cuidado do nosso paciente. Então, ele vai ser lá o porta-voz, como eu costumo dizer, daquele paciente, e sempre que ele for requisitado, né, pela família ou pela equipe, ele vai ter que se portar e falar pelo paciente. Então, muitas vezes somos nós que vamos dar lá um feedback de se a medicação tá funcionando, se não tá. Somos nós que vamos dizer, ah, não, fulano não tá dormindo. Ah, ele mudou de comportamento, antes ele era mais tranquilo, agora ele tá mais agitado. Então, muitas vezes a linha de cuidado que o paciente precisa começa conosco, começa com nossa fala, certo? Por quê? Porque justamente nós somos essa pessoa designada pela família para cuidar daquele paciente, certo? E essas atividades, né? Esse cuidado, ele deve ser planejado. Então, ele deve ser sempre executado de maneira planejada e não só por você, mas também por toda a equipe que cuida do paciente, pela família e até por ele mesmo, né? Se ele conseguir participar, opinar, maravilhoso. Ele vai dar as opiniões, ele vai dizer o que é que ele gosta, o que é que ele prefere. Isso também é importante. Se ele puder fazer isso, estar presente aí para a gente exercer de maneira efetiva esse cuidado e participar, perguntar, seu João, mas o senhor gosta de quê? O senhor quer que a gente faça o quê? Então, isso é importante, tá? Se ele puder ter essa participação nesse manejo, no planejamento, top. E aí, esses autores aqui, eles consideram, né, eles defendem que não basta a gente ter cuidados isolados, ou seja, não basta eu, como enfermeira, aplicar meus conhecimentos, o médico aplicar o dele, vocês, como cuidadores, aplicar o de vocês. A gente tem que trabalhar junto, certo? Então, aplicar os conhecimentos isoladamente não tem tanto resultado nos cuidados com o paciente. Agora, quando a gente aplica os cuidados e os saberes junto, compartilhando as informações, somando conhecimentos, a gente vai ter, sim, resultados bem melhores, resolver problemas bem mais complexos, né? E aumentar a qualidade de vida daquele paciente. Então, como eles trouxeram aí, ó, não basta que especialistas em saúde defendam domínios e apliquem isoladamente os seus saberes específicos. É preciso somar saberes para dar respostas efetivas e eficazes aos problemas complexos. Então, muito importante que a gente já tenha essa visão. Opa, não vou trabalhar sozinho. Vou trabalhar com outras pessoas e preciso compartilhar meus saberes, preciso compartilhar as informações. Importante demais, tá, gente?
Então, dando seguimento, vamos ver quem são essas pessoas que vão compor aí o quadro de cuidados do paciente. É claro que o material traz aqui uma proposta, né? São vários profissionais, mas a gente pode ter muitos mais, ó, muito mais que esses, meu povo, tá? Aqui ele traz o médico, né, com o papel ali de estar prevenindo, fazendo o diagnóstico, tratando as doenças, a equipe de enfermagem como um todo, prestando os cuidados de enfermagem com auxílio do cuidador, a fisioterapeuta na reabilitação, a nutrição ajudando na alimentação, na dieta, a terapia ocupacional ajudando na reintegração desse paciente, a fono ajudando na cognição, na fala, na audição. Então, são vários profissionais que atuam de maneira da sua especialidade, fazendo ali o que está na sua ossada, mas que precisam dialogar, precisam estar num objetivo em comum. E o cuidador, gente, ele entra como elo entre todos esses profissionais. Somos nós, como cuidadores, que vamos exercer esse elo, que vamos lá chegar para o médico e explicar a mesma coisa que a gente explica para o fisioterapeuta e pedir lá a relação, né? Por quê? Porque somos nós que vamos ser o porta-voz do paciente. Somos nós que vamos estar lá exigindo, né, os direitos dele e também em consonância, vibrando na mesma frequência desses outros profissionais que estão lá cuidando na linha de frente desse cuidado junto conosco, certo? Então, por isso que é importante a gente trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha em equipe, a gente garante que todos esses profissionais aí, ó, elencados, eles estejam unidos, trabalhando em conjunto, trabalhando com o objetivo em comum, que é proporcionar qualidade de vida ao paciente, tá? Então, aqui eu trouxe as principais vantagens de atuação em equipe. O paciente tem melhor adesão ao tratamento, a gente consegue melhor resposta, o profissional vai poder replicar os conhecimentos, né? Então, eu aqui aprendo uma coisa com o fisioterapeuta ali, eu já vou poder replicar aquele conhecimento com outro paciente meu, até com o mesmo paciente mesmo, certo? E tem como uma vantagem, né, o crescimento profissional. Você cresce muito quando você trabalha em equipe. Quando você conhece outras áreas e você começa a dialogar com profissionais de outras áreas. Então, esse é um crescimento impagável e que vai ser essencial para a sua formação, tá, gente? E quem trabalha em equipe trabalha com essa palavra, trabalha com colaboração, com cooperação, certo? Então, por isso que eu trouxe aqui a foto das formigas. As formigas são exemplos da natureza que trabalham muito em equipe, né? E que elas trabalham realmente colaborando uma com a outra, porque trabalham juntas. Claro, eu vou fazer o meu, eu tenho ali o meu papel como cuidador, né? Eu sei quais são as minhas obrigações, mas não é porque eu fiz o meu que eu não posso ajudar no do outro, entende? Então, se a fisioterapeuta me passa um exercício para que eu auxilie no cuidado dela, por que não também executar? Entende? Então, são coisas simples, gente, que às vezes a gente não leva em consideração. Então, eu volto com a nossa pergunta. E aí, tem diferença? O que vocês acham? Acho que depois de tudo que eu expus aqui, tem diferença, né, gente? É claro que tem diferença. Quando a gente está trabalhando em equipe, a gente está trabalhando de maneira integrada. Então, eu faço o meu, é o que eu acabei de falar. Eu faço o meu, eu executo o que eu preciso executar, mas eu também ajudo ao próximo, eu também ajudo a quem está ali. Porque nós não temos um objetivo em comum? O nosso objetivo não é levar bem-estar, qualidade de vida para o paciente? Então, se eu fiz o meu, se eu dei alimentação, troquei a fraldinha ali, tudo ok, por que não também participar da fisioterapia? Por que não participar da fonoaudiologia? Por que não ajudar lá o médico com o tratamento? Então, são coisas que a gente precisa se questionar, né? Se eu tô ali para levar esse bem-estar, para levar a melhora da vida do paciente, por que não ajudá-lo a executar tudo isso? Com os outros profissionais, certo? Então, eu trouxe umas definições aqui para ficar bem claro na nossa cabeça quais são as diferenças. Então, quando a gente trabalha em grupo, o desempenho ele é individual. O resultado vai ser a soma dos desempenhos individuais. Já o trabalho em equipe, além de incluir os resultados individuais, também inclui o chamado resultado de trabalho coletivo. O resultado do trabalho coletivo é aquele que 2 ou mais membros precisam fazer em conjunto, um ajudando o outro. E é esse o diferencial. Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem isto aqui, ó.
A liderança, ela é compartilhada. Não existe uma pessoa que manda, um líder, né? A sua opinião, ela é sempre perguntada. Você importa ali naquele meio, naquela equipe. Então, a sua opinião, ela vai importar. Não é apenas uma ordem que vem, certo? Então, todos têm voz, todos podem falar, todos podem opinar. A responsabilidade, ela é individual, porque cada um sim tem o seu papel, tem a sua especificidade, mas ela também é coletiva, né? Se você terminou o seu e pode ajudar no do outro, por que não fazer? Então, os resultados, consequentemente, se a responsabilidade é individual e coletiva, os resultados também são individuais e coletivos e muito maiores do que trabalhar apenas em grupo, né? Então, na equipe se discute, se decide, se executam as tarefas. Já num grupo, não. Se discute, se decide e se delega. Olha, faça isso, eu quero isso. Por quê? Porque no grupo sempre tem um líder, sempre tem ali o chefe, aquela pessoa que manda e que não dá voz, que não pergunta ao outro a opinião, que não dialoga lá as informações, tá? Então, no grupo sempre a gente vai ter só apenas resultados individuais, que podem até ser bons, mas não superam resultados coletivos como na equipe. Então, tem que ficar muito claro na nossa cabeça isso, certo? Então, na equipe, nós temos um conjunto de pessoas que vão ter objetivos em comum, né? Tem os mesmos interesses, decidem e agem de maneira conjunta, tem forte intercâmbio de ideias, trocas de informações, aprendizados e, consequentemente, seus esforços vão se multiplicar. Então, vai ter uma forte interação emotiva, afetiva, que isso é que é o diferencial, que vai fazer com que essa equipe brilhe muito mais do que qualquer outro grupo. Então, toda equipe, ela sempre é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. E para nós trabalharmos dessa forma, né, a gente precisa aí ter todos esses pilares. Então, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa pedir ajuda, precisa ter interação, né, com o outro, ter o objetivo em comum e se relacionar com a outra pessoa, com aquelas outras pessoas que compõem a nossa equipe. Então, muito importante que a gente tenha isso em mente, tá, gente? E dentro disso, dentro de trabalhar em equipe, a gente precisa ter sempre ética, né? Existe a ética, que é algo que a gente faz em conjunto, que são certo e errado de maneira social, né? Coletiva. Existe a moral individual, é o que você acredita. Então, eu posso acreditar, vou dar um exemplo, né? Eu posso acreditar que tatuagem, para mim, é errado. Isso é a minha moral, que foi construída através de costumes, do que eu aprendi. Mas pela ética, eu não posso agredir quem tem uma tatuagem, entende? Então, a ética é algo que rege o convívio social. A moral é algo individual. Então, sempre que a gente está trabalhando de maneira coletiva, a gente precisa ter muita ética, né? A ética vai regir o nosso modo de agir em sociedade. E a gente precisa da ética para trabalhar, tá, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Vocês sabem do nosso exercício, né? Como é que funciona lá o formulário bonitinho. Vai as questões. Trouxe até aqui uma espécie de revisão e que são questões que a gente vai abordar lá no conteúdo, tá? Então, são questões que vocês vão encontrar lá nos exercícios, vão ser essas aí. Então, é uma maneira da gente revisar e já dar um spoiler aí, já dar uma adiantada nos exercícios para ajudar vocês. Então, o que é grupo? Vai ter lá a pergunta, eu quero que vocês respondam, mas eu tô escutando daqui já. Isso mesmo. Gente, grupo é apenas um amontoado de pessoas, né? São pessoas que trabalham de maneiras individuais. Já a equipe é quando a gente tem trabalhos individuais e também trabalho coletivo, um ajudando ao outro. Terceira, quais profissionais poderão ser integrantes da equipe multidisciplinar de um paciente acamado? E aí? Muitos, né, gente? Um médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Lembra que a gente viu aí todos aqueles que podem atuar? Um nutricionista. Quanto mais profissionais, na verdade, melhor. Acontece que alguns pacientes não vão ter acesso a ter tantos profissionais assim, né? Mas quanto mais, melhor. Então, aí são vários profissionais, certo? Meu povo, nosso próximo conteúdo é sobre comunicação. Deixa eu aumentar aqui. Que tem tudo a ver com a parte que nós trabalhamos hoje, né? Com esse conteúdo de equipe. Porque pra gente trabalhar
Em equipe, a gente tem que saber se comunicar, certo? Então, eu aguardo vocês com conteúdo de comunicação e também qualidade de vida. Vamos trabalhar também qualidade de vida. Aguardem aí os próximos e estudem. Um beijo, gente!